Fala galera, beleza? Eu sou o Udine e você está no Bora Muito e nós estamos em mais um vídeo importantíssimo para você que é a didática aplicada. Aqui eu dou dicas do livro de didática que vocês vão aplicar na prática na profissão de vocês ou na profissão que você já está. Essa profissão maravilhosa, digna, certo? De ensinar as outras pessoas as coisas que elas não sabem, certo? Vamos lá. A gente está falando do que agora? A gente está falando sobre um tema abordado pelo José Carlos Libânio, tá? Que você precisa dominar na didática para melhorar a aplicação do conhecimento. A gente está falando que ele fala aqui, né, que o conhecimento precisa ter um caráter científico e sistemático. Então, o conhecimento ele precisa ter um caráter científico. Nós temos três grandes campos de estudo, que é as ciências humanas, as ciências biológicas, né, e as ciências exatas. Então, desses três campos aí, todos eles têm a sua estrutura científica, tá? De estudos bem elaborados, explicativos, comparativos e tudo mais, né? Usando toda a metodologia científica, que se você não conhece, você tem que conhecer, tá? Bom, como é que você vai fazer esse teu conteúdo ter um caráter científico e sistematizado, né? Então vem a dica desse vídeo, que é a pontuação do José Carlos Libânio, que é o seguinte: você precisa buscar a explicação científica de cada conteúdo da matéria. Primeira mágica aqui, primeira coisa, parece que é simples, né? Buscar a explicação científica. E não é só buscar a explicação científica, porque você pode ter a percepção de que o que você está falando é suficiente, mas precisa-se ter uma explicação. Essa explicação científica é a justificação, você justificar porque aquilo está sendo apresentado daquele jeito. Por exemplo, você quer ver uma matéria que é muito difícil de você... O professor tem pouco tempo, é a matéria de história. O professor tem pouco tempo, poucas aulas, tá certo? Existe nacionalmente um esforço para que os alunos não se importem com história. Então o professor de história tá ferrado, ele tem uma dificuldade enorme, tá? Então como é que você faz? Ó... Ele chega e ele tem 8 autores que dão pontos de vista diferentes sobre Brasil Colônia. Aí ele vai falar sobre Brasil Colônia. E agora? Como é que vai ser isso? Falar sobre Brasil Colônia com 8 autores? Não dá para você dar uma aula de historiografia, né? Ficar dando lá 3, 4 dias aula de historiografia, senão você perde o seu ano. Já tem poucas aulas, pouco tempo. E aí? Bom, e aí... que ele tem que escolher uma versão, certo? Ou um recorte que ele vai fazer de algumas versões. Só que esse trabalho dele fazer esse recorte, tudo tem que ser justificado, ele tem que explicar, para a pessoa não sair usando aquilo. Eu vou dar um exemplo interessante de quando o ensino ele não tem um caráter científico sistematizado, explicado. Sabe aquela velha história de que, olha, e a rainha, né, Elizabeth, a princesa, assinou lá a carta de alforria da libertação dos escravos, e aí os escravos não são mais escravos, os negros deixaram de ser escravos, e todo mundo achando que a Princesa Isabel, né? Princesa Isabel, nossa, maravilhosa, ela se comoveu com a situação dos escravos. E quando você vai ler a historiografia, você vai ver que o pau quebrava, porque na verdade teve vários movimentos populares de escravos que pressionou a burguesia nacional, pressionou para que eles libertassem os escravos, e essa pressão chegou até o poder burocrático do Estado, e ele foi pressionado a agilizar isso logo, porque os caras estavam invadindo fazendas armados, muitas vezes. Isso era um dos movimentos. Depois da história do zumbi, né? Então, não foi assim. A galera se reuniu e falou, nossa, que dó, né, gente? Tá, estamos explorando, né? Parou, né? Não. Agora, são várias versões. Isso está na historiografia. Como aliás, qual foi o resultado de você passar de leve essa parte da história desse jeito? É que virou uma verdade. As pessoas acham que foi isso mesmo, que ela ficou comovida. A galera ali da política falou, não, é isso mesmo, e não teve muito atrito. Não, o pau quebrou. Ou assina, ou os caras vão entrar aqui e vai cortar nós no meio. Porque a pressão popular estava muito grande.
virou uma verdade e virou um problema. Então, o que acontece? A gente tem que fazer esse conteúdo ter um caráter sistematizado e científico. E ter esse caráter sistematizado e científico é você entender que existe uma ciência por detrás desse conteúdo e ela precisa ser justificada. Você precisa explicar que o que você está falando da história, daquele recorte que você está passando para eles, Brasil Colônia, de onde que ele vem, de onde você tirou. Ó, galera, existem vários autores, por exemplo, eu estou tirando essa versão, mas vocês podem pegar versões que, em resumo, vão abordar esse fator, esse fator, esse fator. Para a gente, o que interessa é esse fator. Isso é o básico do professor de história, tem que saber, porque isso ele aprende na faculdade. Só como a gente sabe que a formação da galera está cada vez pior, e muitas vezes por causa da galera, né? Então, isso precisa ser dito. Você precisa entender que essa mecânica é importantíssima. Não dá para você ler e chegar e falar assim, ó, gente, isso daqui que eu tô falando é a verdade e amém. Pensou que doideira? Que nem, o que eu fiz aqui? Eu abri o vídeo com vocês e falei, ó, o José Carlos Libânio, na Didática Magna, dá uma dica pra gente sobre o estudo e tá falando isso, isso, isso. Dei a referência. Não fui eu que falei, não fui eu que bolei. Existem outras didáticas, eu podia estar abrindo aqui, ó. A didática do Comênios, tá certo? A qual eu estou estudando, estou maravilhoso, maravilhindo, achando. Podia ser a dele, mas não. É a do José Carlos Libânio. E você tem que deixar isso claro. Isso é você mostrar o quê? Qual é a fonte? Caráter científico. Por que eu estou usando esse recorte? José Carlos Libânio é mais atual do que o Comênios, que viveu em 1600, certo? Muito mais atual. O José Carlos Libânio está atento às modificações da modernidade da didática. Tem uma carga da psicologia, da educação muito grande, prática. Então, quer dizer, sistematizar o seu conteúdo de forma científica, passar esse caráter e explicar é fundamental. Para que você dê com maior transparência e maior qualidade a realidade desse conteúdo. Olha só, galera. Seguinte. Isso aqui era o dinossauro. Esse dinossauro do Jurassic Park. Só que a maioria dos dinossauros tinha pena. Uma boa parte deles do período Jurássico. E vai justificando, certo? Então o que a gente está vendo aqui, essa ilustração, na verdade é uma ilustração antiga, né? Talvez essa espécie, essa tal, tivesse umas pelugens e tudo mais. O que isso significa? Você abre o leque para explicar e para expor que, cientificamente, o que você está falando tem um lugar. Mas ele pode não representar tudo que tem sobre aquilo. Como exemplo que eu dei daquele momento histórico, que pode ter várias interpretações, certo? Várias averiguações, vários pontos de vista. Então, você estabelecer este caráter, certo? Que é científico para o seu conteúdo, é extremamente importante. Ele é importante até para você, que talvez tenha se desligado um pouco sobre a questão do caráter científico dos conteúdos, a realidade do conteúdo. Eu conheci alguns professores que se formaram e assim, era melhor não ter se formado, né? Porque você acaba deseducando e tirando a oportunidade do outro aprender de fato alguma coisa bem mais construída, certo? Então fica esse ponto, essa dica maravilhosa do José Carlos Libânio sobre você fazer do seu estudo e do seu ensino, principalmente, um ensino que tem um caráter científico e sistematizado, que é o quê? Buscar essa explicação científica, tá certo? Do conteúdo da matéria que você está usando. Fica essa dica, a playlist está cheia desse conteúdo de dicas que eu estou dando sobre didática aplicada, tenho certeza que vai funcionar muito bem. Valeu, até o próximo vídeo, tamo junto, dá o like, compartilha na tua sala e até mais.